Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra A República, de Platão. Uma obra, assim, monumental, né? Essencial na filosofia ocidental. Ela é dividida em 10 livros e hoje a gente vai fazer um sobrevoo geral. Isso, abordar os temas centrais. Exato. Aí, nos próximos encontros, a gente pode mergulhar em cada um desses livros com mais calma. Combinado. Bom, tudo começa com aquela pergunta, né? Que parece simples, mas nossa, o que é a justiça? Uhum, E logo de cara aparecem umas visões diferentes. O Céfalo, por exemplo, ele meio que associa justiça com honestidade, pagar as dívidas, algo que ter dinheiro ajudaria, é né? uma visão bem pé no chão, digamos. Mas Sócrates, como sempre, né? Ele vai mais fundo. Sempre cutucando. Exato. Ele desafia principalmente a visão do Trasímaco, que chega falando que justiça é basicamente o interesse do mais forte. Ah, essa é famosa. E bem cínica. Totalmente. Quer dizer, quem está no poder faz a regra para se beneficiar. Sócrates não engole essa, claro. E como ele argumenta contra isso, lembro que ele usa umas analogias. Isso. Ele compara o governante a um médico, a um piloto de navio, por exemplo. Ah, sim. A ideia é que a habilidade de verdade, a arte, seja a medicina ou pilotar um barco, ela busca o bem daquilo que está sob o cuidado dela. O paciente, no caso do médico, ou a tripulação e o navio para o piloto. Entendi. O foco não é o benefício próprio de quem pratica a arte. Exatamente. Ele até diz que o ganho, o salário, isso viria de uma outra arte, uma arte mercenária separada. A essência da medicina é curar. A de governar, então, deveria ser o bem dos governados. Faz sentido. Isso já coloca a régua lá em cima para o que seria justiça, né? Muito além de só poder. Com certeza. E para tentar visualizar melhor essa justiça toda, aí o Sócrates propõe aquele exercício mental gigantesco. Vamos construir uma cidade ideal no pensamento. A Calípolis. A famosa Calípolis. A ideia é que, vendo a justiça funcionando na cidade, em grande escala, Fica mais fácil de entender como ela funcionaria dentro de cada pessoa, na alma. É um espelho, né? e essa cidade começa simples, né? Tipo, baseada na necessidade que um tem do outro, cada um fazendo sua parte, a especialização do trabalho. Isso. Mas aí a coisa complica. Vem o desejo por mais conforto, por luxo. A cidade cresce. E quando cresce, precisa de mais terra, entra em conflito. Exato. E aí surge a necessidade de defesa. É nesse ponto que nasce a classe dos guardiões. Os guardiões. E a educação deles é um ponto crucial na República, né? Fundamental. É um pilar mesmo. Tem a ginástica para o corpo, claro, mas o foco maior é na música para a alma. Que não é só música, né? Inclui artes, poesia, cultura em geral. Isso. E com um controle bem rígido. Platão defende mesmo a censura de mitos, de poesias que mostrem deuses ou heróis de um jeito Questionável, digamos. exato. Tipo, imorais, medrosos, mentirosos. A preocupação dele era muito clara. Isso poderia corromper a formação do caráter dos guardiões. Tinha que ser exemplar. Fortes. E como deveriam ser esses guardiões, então? Eles precisavam combinar coragem, aquele espírito guerreiro, o thumos, sabe? Mas também ter filosofia, serem gentis com os próprios cidadãos e para garantir que eles focassem só no bem da cidade. Ah, tem a questão da vida deles, né? Sim, viver em comunidade, sem propriedade privada, sem lidar com dinheiro, para evitar qualquer tipo de corrupção ou desvio do foco, que era o bem comum. Uma entrega total mesmo. E no meio dessa estrutura toda vem uma ideia que para Atenas daquela época devia ser chocante. Qual delas? Tem várias. A das mulheres. Ele fala que as mulheres com aptidão deveriam ter a mesma educação e as mesmas funções que os homens, inclusive como guardiãs ou até governantes. Ah, sim. Esse é um ponto impressionante mesmo. O critério seria a capacidade, a aptidão, não o gênero. Super à frente do tempo dele, né? Totalmente. E o topo dessa cidade ideal, quem seria? O ápice seria o governo do filósofo rei. Aquela pessoa que não só ama a sabedoria, mas que, segundo Platão, conseguiu compreender as formas eternas. As ideias, né? Isso, principalmente a forma do bem, que para ele é a fonte de toda a verdade, toda a realidade. Só alguém assim estaria realmente preparado para governar. E é aí que entra a alegoria da caverna, né? Para ilustrar essa subida. Perfeito.
Aquela imagem poderosa dos prisioneiros vendo só sombras, achando que aquilo é a realidade. E a dificuldade que é se libertar, sair da caverna para a luz do sol, que seria o conhecimento verdadeiro, a forma do bem. Uma jornada difícil, dolorosa até. E o filósofo, depois de contemplar essa verdade toda, ainda teria o dever de voltar para a caverna. Para guiar os outros. Uma responsabilidade enorme. E ele conecta tudo isso com a alma da pessoa, certo? Exatamente. A justiça no indivíduo é um reflexo da justiça na cidade. É ter uma alma harmoniosa, onde a parte racional, a razão, governa as outras partes. Que seriam o espírito, a coragem, o túmus. Isso, e os apetites, os desejos. A razão apoiada pelo espírito, controlando os desejos. Isso é a alma justa. A injustiça seria o contrário. A desordem interna, os desejos mandando uma guerra civil na alma. Entendi. E para fechar a obra, ele ainda traz uma história, né? O mito de Er. Sim, um final bem impactante. É uma narrativa sobre a alma depois da morte, o julgamento, a reencarnação. E a escolha da próxima vida. Esse é o ponto-chave. A escolha depende do conhecimento, da virtude que a pessoa cultivou em vida, o que reforça a ideia central do livro inteiro. A filosofia não é só para pensar, ela é fundamental para viver bem e até para o destino da alma. Uau! É muita coisa nesses 10 livros, realmente uma obra que junta tudo. Política, ética, como a mente funciona, o que é a realidade. Continua sendo uma fonte incrível para a gente pensar em como organizar a sociedade e a nós mesmos, né? Sem dúvida. Fica até a pergunta, né? Nessa cidade tão perfeitinha e controlada para garantir a justiça, como fica a liberdade individual que a gente tanto valoriza hoje? Um bom ponto para pensar. Com certeza. Material para muita reflexão. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma postagem nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera, sem pressa, mas com prazer.